Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. E a gente queria tratar de um tema aqui muito polêmico, né? Polêmico, principalmente nesses dias que a gente vive, sobre a questão da pregação do evangelho, afinal é lícito ou não para pregar, e o que a Bíblia vai dizer em relação a isso. Afinal, tudo aquilo que o cristão faz, ele tem que ser guiado pela palavra de Deus, né? Que é aquilo que a Bíblia vai dizer, então a gente tem que analisar de acordo com as escrituras sagradas. No livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 8, Jesus Cristo vai falar: Vocês receberam de graça, dei também de graça. Esse aqui era o contexto que Jesus ele mandou os seus discípulos, né, para pregar em vários locais lá em Israel, e falou para eles não levar bolsa, não levar nada, né, para eles crerem no que Deus ia prover para eles, né, não levar comida. E foi justamente o que aconteceu. Os discípulos deles, de Jesus Cristo, eles saíram pregando e eles não cobraram nada. Aí é onde entra a questão da polêmica, né? Que muitos dizem assim, muitos usam esse texto, de graça recebeste, de graça dai. Só que no livro de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14 vai falar quem prega o evangelho, que vive o evangelho. Aí aqui também tá. 1 Coríntios 9, 14. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E fica sempre essa polêmica, afinal, é lícito cobrar para pregar ou não? A gente tem que analisar nessa questão que quando se trata da palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, quando ele ia pregar, ele não cobrava. Multidões se assentavam, escutavam ele, e ele nunca cobrou, e quando ele mandou os seus discípulos para pregar, ele nunca cobrou. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que quem prega o evangelho vive o evangelho, assim como diz lá no capítulo 9, no 14 de 1 Coríntios, que lá tem dito assim ordenou o Senhor. A questão que eu vejo hoje em dia é que as pessoas estão confundindo viver do evangelho com luxar com o evangelho. O que eu quero dizer é aquilo que está escancarado, é aquilo que todo mundo vê. Você acha que viver do evangelho é você colocar um preço na pregação de uma palavra que não é sua? Uma palavra que provém de Deus, cobrar 2.500, cobrar 3.000 para pregar, fora a passagem, fora a estadia, o alimento, que a própria igreja, muitas vezes, quando convida algum pregador, eles vão lá pregar. Ou seja, é onde aquilo virou um escândalo, né? Virou um mercado gospel, um mercado da fé. Esse vídeo aqui não é para atacar ninguém, eu não estou citando nome. Eu sei que tem muitos pregadores aí usados por Deus, muitos pregadores abençoados. Mas o meu ponto de vista é que cobrar para pregar não é certo. Eu não estou dizendo que o pregador ele tem que passar fome. Acredito que a igreja que convida um pregador ela tem que honrar ele, ela tem que dar um valor justo. Mas ao mesmo tempo você estipular valor naquilo que não é seu não provém de Deus. Até porque imagine só se um pregador é convidado para pregar, não sei, 15 vezes no mês, 13 vezes, aí você calcula, multiplica tudo isso por R$ 2.000, R$ 3.000, tem pregador que recebe R$ 5.000, isso se não tiver pregador que recebe mais. Então, esse vídeo aqui não é um vídeo de ataque, e eu não estou falando nomes, eu estou citando o que está na Bíblia. Então eu acredito que isso não provém de Deus. É algo que Deus falou explicitamente, você recebeu de graça. Então de graça você tem que dar. Imagine só se Jesus Cristo ele fosse pregar, ele começasse a estipular valor para pregar boas novas, né, para pregar salvação. Então você via que o próprio Jesus Cristo falou assim: olha, o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça, né? As raposas têm covis, né? As aves têm ninhos, mas o próprio Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Então, o que eu consigo perceber nos dias atuais, nos dias de hoje, é que infelizmente estão fazendo da casa de Deus, né, um mercado, um covil de ladrão, igual quando ele se revoltou, ele pegou o chicote e ele expulsou os cambistas, né, os vendedores de pombas, né? Porque eu não consigo ver abertura para você cobrar 5.000 e dizer que você ama a Deus. Aí o próprio Jesus Cristo vai falar assim que ninguém consegue amar a dois senhores, porque amando um ele vai rejeitar outro. Ou você ama a Deus ou você ama Mamon. O que é Mamon?
é o dinheiro, é o Deus do dinheiro, é as riquezas. Quando você deixa de ir a algum lugar porque não foi lhe dado o valor que foi estipulado, eu não estou falando aqui de não receber o valor da passagem, a alimentação, a estadia, não. Eu estou falando é de você dizer assim, eu vou por 5.000, eu vou por 2.000, eu vou por 3.000, então não consigo ver Deus nisso. Também não estou dizendo isso como eu falei em ataque, porque muitas vezes muita gente ataca, vai citando nomes, eu não estou fazendo esse vídeo aqui para ganhar visibilidade, ganhar visualização em cima de alguém, porque eu acho muito feio quando um vídeo ele explode, ele estoura de alguém que é anônimo, assim como eu, e a pessoa acaba ficando famoso porque citou o nome de alguém famoso, porque atacou alguém famoso, porque quando alguém ama, ele costuma repreender pessoalmente. É por isso que eu não estou citando o nome. É por isso que eu abri a Bíblia. É por isso que eu só falei a palavra de Deus. Falei de exemplos que acontecem hoje, sim, mas não é um ataque pessoal. Por exemplo, eu vejo pastores de Deus que eles nunca se venderam ao sistema. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, que aquele irmão abençoado, aquele pastor chamado Juliano Fraga, se corrompeu. Muito pelo contrário, você vê os testemunhos que saem dele, você vê as falas que saem dele, é que muitas vezes ele foi numa igreja pregar e ele não aceitou nem oferta. Ele não estipula valor de pregação, ele vai pregar em vários lugares e ele nunca se vendeu. Ou se vendeu, eu nunca ouvi falar. Por isso que eu admiro o ministério do Juliano Fraga. Eu admiro também, principalmente, os anônimos, irmãos, que não se venderam, não se entregaram a mamon. Muitas vezes Deus sopra o nome de alguém e essa pessoa acaba se corrompendo, essa pessoa acaba se apostatando, não sei. Ela acaba perdendo o sentido do evangelho verdadeiro, que é a salvação, que é Jesus Cristo. Hoje, muitas vezes, as pessoas elas se afastaram do caminho de Deus para pregar prosperidade, para pregar sua riqueza na terra, para pregar aquilo que Jesus falou que é a traça em ferrugem, que os ladrões minam e roubam. Então que a gente não se afaste do caminho verdadeiro, que a gente saiba se encontrar com Deus, que a gente não comercialize aquilo que a gente recebeu de graça. Isso aqui está escrito muito antes da gente nascer e a gente recebeu de graça. Se fossem estipular valor para a gente ter recebido isso aqui, a gente estaria perdido, perdido. Fiquem bem, eu agradeço por terem me escutado. Obrigado.